Boa noite. Boa noite, Igreja de Jesus. Aleluia. Quem está feliz diz aleluia. Quem está aleluia diz feliz. Confundiu, né? Meus amigos, que alegria estar aqui com vocês. Você não tem noção. Soltei esses dias numa roda assim. Quando eu era pastor em Taubaté, aí ficou um vácuo na minha mente assim. Nem completei o assunto, a galera ficou olhando para mim. Bateu uma tristeza, cara. Você não tem noção. Às vezes você é daqui, dessa igreja maravilhosa, está aqui faz bastante tempo e vou na igreja. Você não tem noção. A gente que é enviado daqui para alguma missão, mas dá uma vontade, gente, de estar aqui, dá uma vontade de voltar. Tem dia que eu assisto, quero estar aqui, tem dia que eu assisto, fico com raiva, desligo, que eu não estou aqui. Mas eu me lembrei de Davi, né? Davi disse assim: alegrei-me quando me disseram. Sabe por que pouca gente falou? Porque pouca gente é bereano, tá? Esse cara lê a Bíblia. Vamos fingir que todo mundo lê a Bíblia. Você vai falar assim: vamos à casa do Senhor. Então a gente vai fingir que todo mundo lê a Bíblia. E assim você vai fingindo costume até ser de verdade, tá? Alegrei-me quando me disseram. Caraca, 100% dos amados irmãos dessa igreja lê a Bíblia, chora, evangélicos. Deixa eu falar uma coisa. Deixa eu falar uma coisa, gente. Às vezes você vê Davi falando, alegrei-me quando disseram vamos à casa do Senhor. Você fala, é só ir na igreja, né? Cara, você não está entendendo. Você sair de algum lugar remoto e subir para Jerusalém para adorar o Senhor, tinha animais selvagens, tinha salteadores, ladrões, piratas, outras tribos, tinha guerrilheiros e podia ser que sua vida desse fim antes de você chegar. Então Davi, ele falava com uma fé muito absurda. Ele não morava em Taubaté, irmão. Taubaté pode ser que não seja tão seguro assim, mas não é perigoso. Não tem guerrilha, não tem, graças a Deus, facções. Tem um outro ainda que a gente vai ganhar para Jesus que está fazendo algum assalto aí, mas é até achar nós, amém? Então Taubaté não tem perigo de ir para a igreja. É uma nação que você pode adorar a Deus quando você quiser. Se a gente passar da hora que ninguém reclama, porque a associação é muito pior, então deixa nós. Então assim, cara, é livre para adorar. E às vezes você não consegue se alegrar de ir na casa do Senhor por isso, porque está muito fácil. Mas talvez um dia você vai sentir muita falta desse momento. Então, cutuca o seu vizinho e fala, desfruta da casa do Senhor. Se o vizinho ficou sério, talvez seja demônio. Ajuda ele a ser liberto aí. Fala, se aproveita da casa do Senhor, vai, desfruta da casa do Senhor. Ajuda o seu vizinho a ser liberto desse mau humor e soltar um sorriso alegre, feliz. Abra sua Bíblia no capítulo 2 de Mateus, Evangelho de Mateus, ou ligue sua Bíblia, ou olhe para cá. Evangelho de Mateus, capítulo 2. Pô, gente, eu estou feliz, mas já estou triste. Daqui a pouco eu estou indo embora, mas também estou feliz que eu vou ver minha família. E estou feliz que dia 14 a gente volta com a família toda para ficar aqui um tempo com vocês, amém? Cara, e ore por nós, que eu já não sei onde eu moro, onde eu vou morar, não sei nada disso. Vou alegrar se Deus falar, volte para Taubaté, mas aí está tudo bem. Diz assim o texto sagrado: depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindo do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido os chefes dos sacerdotes do povo, os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E aí eles sacaram um texto, né, antigo de Isaías, que profetizava, que é o verso 5, 6, falando onde Jesus nasceria. E esse texto estava escrito talvez há 700 anos antes, centenas de anos antes, descrevendo onde nasceria o rei. Então o verso 7 diz assim: então Herodes chamou os magos secretamente, informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que encontrarem, avise-me para que também eu vá adorá-lo. Mas na verdade ele estava com ódio, com inveja, e foi esse Herodes que tentou dar fim de todas as crianças
da região onde Jesus nasceu. Inclusive, o anjo do Senhor avisou José e ele fugiu para o Egito por um bom tempo até que esse Herodes tivesse sido jogado por terra. Versículo 9: depois de ouvirem o rei, os magos seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Versículo 10: quando tornaram a ver a estrela, encheu-se de júbilo o coração deles. Ao entrar na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, adoraram e entregaram os seus tesouros e deram de presente ouro, incenso e mirra. Por causa dos 3 presentes, acredita-se que são 3 reis magos, mas pode ser 4, depende da sua vontade, pode ser 2, pode ser um mago com uma maga, não tem problema. O que importa é a história sobre Jesus. E o ouro representa a realeza, porque ele é rei dos reis. O incenso representa o sumo sacerdócio, porque ele é o sumo sacerdote da igreja. E a mirra representa cura e também representa ressurreição. Então não era apenas presentes, era profético tudo aquilo que ele estava recebendo, amém? E gente, esse texto eu abri no ano de 2001, nessa rua, lá na Desembargador, número 565. Eu tinha um salão de cabeleireiro ali junto com o Zé Barbeiro, Cida Barreto, e eu estava construindo o salão de cabeleireiro do fundo. Eu me lembro que eu sentei na areia lá no fundo e falei: Deus, me dá uma palavra poderosa, não dá uma palavrinha assim de crentinho assim, né? Eu quero um banquete, fala comigo. Aí eu abri a Bíblia e caiu esse texto. Aí depois que eu li, eu falei: oh Deus, mas não tem nada aqui de interessante, né? Todas as crianças já foram no Kids e já viram a história dos reis magos que seguiram a estrela. Quem não leu já viu o presépio. Se viu o presépio, já viu tudo. A estrela está lá, os 3 reis magos, Jesus, Maria, José. Eu falei: Deus, mas não tem nada aqui. Aí eu fiquei esperando um anjo falar alguma coisa do céu, Deus. Li de novo. A única coisa profunda que eu vi era no ouro, incenso e mirra. Falei: poxa Deus, queria que você falasse profundamente comigo. Entrei no salão do meu pai, que era logo ali na frente. Abri uma revista super interessante. Sabe essa revista? Não sei se chama super interessante ainda, se virou Galileu, o que é, mas eu sei que era uma revista científica. Eu abri e estava escrito assim: você sabia que na nossa galáxia Via Láctea existem 70 septilhões de estrelas? 70 septilhões de estrelas, é o número 70, seguido de 21 zero. Falei: caraca, né? Acabei de ler a estrela lá na Bíblia, e agora eu estou lendo estrela na revista. Falei: poxa Deus, será que o senhor está falando comigo? E naquela época, gente, não tinha o Olive Tree aqui no celular, que você clica num versículo, cruza 68 mil versículos nos cruzamentos bíblicos. Baixa aí a Bíblia Olive Tree, compra lá todas as Bíblias em português, você clica, sai Strong, sai grego, sai hebraico, até vai parecer que você é teólogo. Às vezes parece que eu sou, né? Mas não sou. E aí é por causa que eu tenho esse aplicativo. Então presta atenção, naquela época não tinha. Pra você achar um versículo, irmão, você gastava uma semana. Daqui a pouco eu abri a Bíblia assim: Deus, fala comigo, Deus, fala comigo. Estou com tanta vontade de o Senhor fala comigo. Salmo 147, versículo 4. Caraca, olha isso. Salmo 147, verso 4. Ó. Vamos ler junto? Ele... Não, vou começar de novo, gente. Tá bagunçado. Se fosse com o Pablo Marçal, vocês iam vir com tudo. Vamos lá, finge que você está lá no curso do Paulo Vieira. Vai, 1, 2, 3 e... Caraca, meu. Você já imaginou 70 septilhões de nomes só na nossa galáxia? 70 septilhões de nomes. Quanto nome de estrela você sabe? Eu sei o das 3 Maria. 3 Maria, até porque eu morei perto. Eu morei no Bosque de Saúde, atravessava a rua, estava no 3 Maria. Aí tinha Sônia Maria, Silvia Maria, e tinha Maria, esqueci o nome da última Maria. Como que é? Sandra Maria, Sandy Júnior Maria. Só sei 2 nomes. Vocês sabem quantos?
Você que é virginiano poemeiro, deve saber o nome de mais estrelas, né? Aliás, você lê o Salmo e o horóscopo, né? Minha Nossa Senhora, eu não aguento mais vocês, viu, gente? A vida. Ó, tem algum crente que quase ficou endemoniado agora. É brincadeira, tá, gente? Brincadeira. Olha só, gente. Volta de novo aqui. Olha, ele determina o número de estrelas e chama cada uma pelo nome. O que o salmista estava tentando nos dizer? O próximo versículo explica esse, verso 5. Grande é o nosso soberano e tremendo. O seu poder é impossível medir o seu entendimento. Olha que louca a minha versão. Grande é o Senhor, nosso Deus, muito poderoso é o seu entendimento, não se pode medir. Ou seja, a demonstração dele cuidar tão bem das estrelas é só para mostrar quão grande é o Senhor. Agora me responde uma coisa. Você tem que ter muita fé para ser ateu, irmão. Porque se Deus fez 70 septilhões de estrelas para colar na nossa Via Láctea, e você nem vai conhecer todas elas, e deu um nome para cada uma, você acha que ele teve o plano de fazer isso e não tem um plano com a sua vida? Você tem que ter muita fé para acreditar que Deus não tem um plano com você, mas tem que ter fé para caramba. É mais fácil o contrário do que isso. Eu acho que é mais fácil ser crente do que ateu. Tem que ter muita fé para ser ateu. Repete comigo o poema. Deus não trabalha com a massa. Deus trabalha com identidade. Toda vez que Deus foi fazer alguma coisa, Ele pegou alguém no meio de uma multidão e deu uma missão para essa pessoa. Toda vez que Deus foi fazer alguma coisa, Ele pegou alguém no nada que era nada, mas Ele declarou alguma coisa. Moisés, acabado, 80 anos, arruinado, há 40 anos esquecido de príncipe do Egito. Oi, eu tenho um plano grande com você e eu vou fazer, mas eu vou dizer o quê? Diz o eu sou me enviou, mas eu sou pesado no falar e eu já sou muito velho e eu não consigo. Moisés, você vai com a minha presença. A partir de Deus falar isso, Moisés viveu os próximos 40 anos dele na presença de Deus. Deus pega Gideão malhando trigo escondido no lagar, ou seja, um homem com medo no meio de uma guerra, malhando trigo escondido para ninguém mais roubar. Aparece um anjo, ele até aquela hora é quem? Gideão, um homem comum. Um anjo olha para ele, poderoso guerreiro, o Senhor é contigo. A partir daquele dia ele se torna um poderoso guerreiro e ele morre com a identidade que Deus confiou a ele. Então deixa eu te dizer uma coisa, Saulo era um homem, até que Deus vem sobre ele e o chama de Paulo. Então eu quero te dizer que se Deus vai fazer algo incrível na sua vida, Ele não te deixa anônimo na massa, Ele te dá uma identidade e te envia. Diga aleluia, gente, porque eu estou queimando aqui. Você tá na frieza aí? Está na frieza espiritual, gente? Eu já estou queimando aqui. Você não é mais um no céu, gente. Você é conhecido pelo Criador do céu. E o mesmo Deus que nomeia as estrelas, Ele chama cada um de nós para um grande propósito. Só que eu quero explicar isso para você, para não ficar parecendo romântico, né? Ah, que legal, o Leandro arrumou uns versículozinhos e está tentando dizer que a gente é estrela. Eu estava outro dia num voo, e a hora de desembarcar aqui em Viracopos, demorou para o avião abrir, eu já estava de pé com a minha mochila, do nada eu olho o Oscar, jogador, gigante, 2,5 metros. Aí eu olhei para ele e falei, caraca, mano, eu quero tirar uma foto com esse cara, né? Porque o cara é o Pelé do basquete. E aí a mulher dele assim, baixinha assim, daí a mulher dele já chegou. Amor, cadê minha mala? Ele, eu esqueci ali. Vai buscar então. Eu falei, caraca, velho. O Pelé do basquete é pau mandado que nem eu. Aí ele foi lá, vou lá buscar, né? Daqui a pouco ele voltou. Ele já tá ficando velho, tá ficando lerdo. O cara quebrou meu esquema de idolatrar o cara e tirar uma foto. Era uma família busca-pé ali, qualquer, e eu tava ali no meio, e ele super legal, e eu olhando pra cara dele pensando comigo, cara, eu tô diante de uma lenda, mano. E esses dias, infelizmente ele faleceu, 68 anos de idade, lutando contra um tumor cerebral, se eu não me engano. Mas cara, as marcas do cara é algo impressionante. O cara que mais pontuou num jogo de Olimpíada, ninguém nunca bateu ele, nem o Dream Team americano, inclusive
A seleção brasileira derrotou o Dream Team americano com a liderança do Oscar sendo o pontuador do jogo. O Oscar terminava o treino, ele atirava mais 1000 lances livres, 1000. Acabava o treino, ele mais 1000 bolas. Quando ele terminava os 1000 lances livres, ele ia chutar de 3 pontos. E ele só parava de treinar quando ele acertava 20 bolas de 3 pontos seguidas. Só que quando ele acertava 20, ele não parava, ele falava, vou tentar continuar jogando e paro quando eu errar. O recorde do cara é atirar 1000 bolas e depois dar 90 chutes de 3 pontos, no 91º que ele errou. Nessa hora ele parava, todo mundo vendo o treino. Os caras que treinavam com ele, terminavam o treino e ficavam vendo ele tomando Gatorade. Jogadores da massa. Mas estava lá um cara especial jogando e quando ele parava ele falava, sabe por que vocês estão pagando pau aí para mim? Porque eu vou ser o melhor jogador em campo e vou levar vocês tudo nas costas. E dava uma risadinha. Esse homem, cara, é uma estrela do nosso país. É uma estrela do esporte. E cara, e às vezes quando falamos estrela, vem à sua mente o Oscar. Na minha vem. Na minha mente vem Ayrton Senna. Pode todo mundo chorar, essa nova geração. Ai, ama a Fórmula 1, sabe de nada, filho. Ayrton Senna, pensa num cara que... Cara, orgulho de ser brasileiro. Mas não tem mais muita gente para eu falar que é orgulho de ser brasileiro, né? Já gastei todos os nossos heróis aqui, que eram 2. Então fala pro seu vizinho, nós estamos precisando de herói. Fala pro seu vizinho, estamos precisando de herói. Alguém se candidata aí? Nós estamos precisando de referência, gente. Vamos lá, alguém. Só que quando eu vejo estrela na Bíblia, minha mente vai rapidamente para uma estrela do esporte. Só que daí do nada, o nome estrela é dado para gente que não é tão estrela. Cara, tem um monte de jogador de futebol hoje que me dá vontade de não assistir. Estão dizendo que os caras são craque, mas um time nosso aqui do Gás já aguenta tranquilo a Copa do Mundo, suave. Sim ou não, galera? Cara, aqui o negócio é louco aqui em Taubaté. Então deixa eu te falar uma coisa. Às vezes você tem uma ideia que estrela é alguém de Hollywood, que estrela é alguém do Projac, que estrela é alguém do esporte, e eles até são. Mas e se eu disser para você que vai existir estrelas que vão brilhar para todo sempre no céu do Senhor? Você crê nisso? Vamos entrar mais um pouquinho na Bíblia então. Gênesis 15:15. Levando Abrão para fora da tenda, disse, olhe para o céu e conte as estrelas, se é que você pode contá-las. Interessante, parece uma piada de Deus, né? 70 septilhões de estrelas na nossa galáxia. Deus fala para Abrão, sai ali fora, conta as estrelas, sua descendência vai ser assim. Se é que você pode contar. Cara, é muito engraçado, né? Quando Deus resolve tirar uma onda com a gente, né? Vai lá, faz alguma coisa. Se é que você pode fazer. Vai lá, passa o seu cartão de crédito. Se é que você pode comprar. Vai lá, chama o seu psicólogo. Se é que ele pode te curar. Vai, galera, fazendo tudo. Se é que eu não tenho uma obra, eu vou fazer do meu jeito, com o meu poder. Se vocês tiverem a dependência, vamos lá, galera. É desse Deus que eu estou falando, meus amigos. É do Deus Todo-Poderoso. Ele diz assim, assim será a sua descendência. O nome do cara era Abrão, o nome da mulher dele era Sarai, e Deus falou que do ventre dele sairia uma descendência de estrelas. O que isso significa na Bíblia? Estrelas não são da terra, estrelas são do céu. Quando Deus fala de coisas da terra, Ele usa elementos terrenos. Quando Deus fala de coisas espirituais, Ele usa elementos celestiais. Deus estava dizendo, Abrão, de você vai nascer os meus filhos espirituais. Vai nascer a nação de Israel, e todo mundo que crê em mim vai ser um Israel espiritual. Aí Abrão não aguenta o tranco da promessa, vai ficando velho, a mulher dele não vai engravidando, Sarai está velha, ele está velho. Um dia Sarai fala assim, amor, tive uma ideia, por que você não fica com a minha amiga? Eu vi ela aqui no Tinder, o nome dela é Agar. Bonitinha, amor, nosso filho vai ser bonito, ela é minha serva mesmo, vai ficar tudo em casa. Foi aí que começou sertanejo, pagode, funk, zoeira, troca de mulher, foi esse dia. Até esse dia só tinha louvor. É brincadeira, mas pode ser verdade.
Cara, nem precisa mandar alguns maridos pular a cerca que eles já pulam. Imagina quando a esposa fala, amor, transpõe a cerca, danada. É uma grande ideia, né, gente? É uma idiota, de tão grande que é. É que eu sou estéril. Aí Abraão vai lá, gente, nasce Ismael e daqui a pouco Deus fala, não é isso, rapaz, não foi isso que eu prometi. Então repete comigo, Deus tem só o plano A. Repete com fé, Deus só tem plano A. Mas daí o cara vai lá e faz outra coisa, o que Deus fez? Deus fez o plano B. Só que você não falou que Deus só tem um A? Sim ou não? Então o plano B, sabe qual é? Volta pro A, caramba. Sabe qual que é o plano C? Volte pro A. E o plano D? Eu já te disse que é o A. Eu não sei vocês, gente, mas eu cheguei no plano Z5. É quando zera, daí começa a contar 2, zera, começa a contar 3. O meu no Z5 eu falei, tá bom, Deus. Pode ser o plano A então. É por isso que eu sofri demais. E é por isso que eu passei por um processo que, ó, gente, não acabou ainda não. Do nada eu tenho umas colheitas de limão que eu falo, mas eu pensei que eu só plantei morango de lá para cá. Não, tem umas coisas que demoram uns 20 anos para você colher. Mas fica tranquilo que Deus continua tendo uma grande obra com você. E como Deus tinha uma grande obra com Abrão, agora Deus fala para ele assim, seu nome não é mais Abrão, tá? Porque Abrão significa grande pai. Você agora se chama Abraão, pai de muitas nações. Eu mudei o seu nome, mas o plano ainda é o A, beleza, meu filho? E olha aqui o que aconteceu. Gênesis 22, versículo 15. Pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão. Note que o nome dele agora mudou. E disse, juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando o seu filho, seu único filho, e ele tinha 2, esteja certo de que eu o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu. Olha o plano B chegando aí, galera. Como a areia do mar. O plano A era o quê? Estrelas do céu. Plano B, vai ter umas areias aí nos seus olhos, mas ainda é estrelas que eu estou falando. Fala para o seu vizinho, não pensa no B. Fala para o outro vizinho que não quer te ver, não pensa no C. Não pensa no plano X da Xuxa. Pensa não, está repreendido. Volta para o plano A. Aqui, gente, a descendência de Abraão é dividida em 2. Agora Abraão vai ter filhos espirituais, não necessariamente Israel, e filhos naturais, não necessariamente a Palestina. Pessoas que querem só vida na terra, filhos areia. Pessoas que querem vida na eternidade, filhos espirituais. E ainda tem os filhos do capeta, nem estou falando deles, só estou falando dos irmãos que se tretam. Deu para entender que a confusão é um pouco pior do que você imagina? A gente é polarizado, tem os filhos do diabo e os filhos de não, mano. Tem os crentes, tem os poemeiros, tem os evangélicos, tem os irmãos. Não vou falar de nenhuma igreja, vou falar só da gente mesmo, deixa por aqui. Então pensa comigo. Deus estava dizendo para Abraão, eu tenho uma descendência para você que é espiritual. Eu tenho uma descendência para você que é um remanescente fiel, não é um religioso, ele é alguém que anda no meu coração. Então Deus estava prometendo uma posteridade superior, espiritual para Abraão. E quer que eu me aprofundo mais? Gênesis 37, 9. Abraão foi um patriarca, e José foi um, apesar de não ser nomeado patriarca. Poderia ser Abraão, Isaac, Jacó e José, tranquilamente. José foi um cara que teve uma função patriarcal. E olha o que diz o texto, Gênesis 37, verso 9. Depois teve outro sonho, o Zezinho teve um sonho. E contou aos seus irmãos, tive outro sonho, dessa vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim.
Imagina você acorda todo faceiro, roupinha colorida, seus irmãos de roupa cinza, você joga o cornflakes colorido, joga um leite vegetal, porque você é veganinho, e aí você fala: irmão, sonhei com o sol e a lua e 11 estrelas se dobraram para mim. Os irmãos na hora já capotaram ele na paulada, já venderam ele, já sumiram com ele. Ai, sai fora, rapaz. Eu lembro que quando eu estudei esse texto, eu tive um sonho que eu era pastor e toda a minha família congregava na igreja. Eu olhei para esse texto, pensei no meu sonho, olhei para esse texto e falei: não vou contar para ninguém, mano, deixa quieto. Imagina você ter um irmão igual o Lucão, você não pode contar nada, cara, perigoso. Gente, deixa eu te explicar o simbolismo do sol, a lua. Jesus é como o sol, a maior estrela, emana um poder dele e ninguém sabe a fonte. Um poder que nunca acaba, explosões nucleares por milhares de milhões de anos. E fala para mim, cadê o combustível disso? E tem alguém que acredita ainda que foi o Big Bang. Não tem como, meu filho. E o louco é que a lua não tem luz, não é? Quando a lua está cheia, ilumina muito a terra, quando está minguante, pouco. Por quê? A lua é um satélite que reflete o sol como um espelho, exatamente como a igreja. A igreja cheia reflete Jesus com tudo. A igreja dando uma minguada reflete Jesus um pouquinho. E as outras estrelas, elas se diferem em sua estatura. Sabe aonde está isso? 1 Coríntios 15, 41. Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua, outra a glória das estrelas. Porque até entre estrela e estrela há diferença de esplendor. Então preste atenção, nós temos um chamado a filhos espirituais na fé. Isso faz de mim e de você filhos estrelas, mas não significa que a gente vai refletir Jesus do mesmo jeito. Alguns menorzinho, outros maiorzinho, alguns quase apagando, outros reluzindo com força. Agora pensa comigo, gente, 70 septilhões de estrelas paradas no céu e uma estrela andando. Quem que vê um negócio desse? Os reis magos saíram dos seus países e foram atrás da estrela até que ela para num lugar. Quando ela para, o rei está embaixo dela. E o que acontece com a estrela? Sumiu da história. Nunca mais ninguém ouviu falar da estrela. A estrela nasceu e andou por um propósito. E assim que o propósito se cumpriu, a estrela desapareceu. O que será que significa isso? 2 Pedro 1,19, olha que texto maravilhoso. Assim temos ainda mais firmes a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como uma candeia que brilha em um lugar escuro, até que o dia clareia e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Quem são os profetas? Uma estrela. Aqui dentro, não, cara. Aqui dentro é zoado, porque se você olhar daqui de cima, sabe o que você vê? Para onde você olha? Um monte de luzinha. Aqui é fácil, parece até a casa dos vagalumes, está todo mundo brilhando. Quero ver você iluminar a quebrada aonde você anda quando vai daqui para sua casa. Quero ver você iluminar aquela casa de densas trevas, que às vezes é a sua. A Bíblia diz em Isaías 60, densas trevas cobrem a terra. Essa é uma verdade sobre o mundo, porém sobre ti raia a luz do Senhor. Ou seja, o profeta de verdade, ele está aceso. O profeta de verdade, ele está iluminando, como uma luz, uma candeia que brilha num lugar escuro, até que o rei nasça dentro do coração das pessoas. Você vai ser alguém muito poderoso em Deus, até que aquela pessoa seja tão poderosa quanto você. Você vai ver alguém ungido, alguém brilhando, alguém fenomenal, até que daqui a pouco você fala, cara, não é que eu também sou isso aí? Que louco, né? Antes eu vi o Leandro fazendo umas coisas e falava, caraca, agora eu estou fazendo obras maiores. É exatamente por isso que não é para a gente brilhar aqui dentro. Aqui já tem alguém que brilha e brilha faz tempo, seu nome é Jesus, amém? Ele quer enviar, gente. Agora pega essa, gente. Eu tenho tido muita luta com o celular.
E deve ser sua também. E a luta começa comigo. Perco tempo nessa desgraça. Daqui a pouco minha mulher também perde. Já teve dia que nós estávamos juntos, porém separados. Ela num lugar, eu no outro lugar, minha filha num lugar, meu filho na TV. E esses dias que eu estou no Brasil, eu escolhi que eu vou ficar perto deles. Então nós temos feito discipulado todos os dias que eu estou aqui através do celular, porque eu quero usar isso para reverter a parada. Quando a gente estiver longe, a gente vai ficar perto, e quando a gente estiver perto, a gente não vai usar. E um jeito do meu filho não cair, porque o seu filho é proibido de ter tela. Você fala o que você quiser, o problema é seu, mas cientificamente, segundo a neurociência, seu filho não tem período seguro para usar tela. Então eu levo muitos livros do Brasil para os Estados Unidos, para eu ler em português para o meu filho, porque ele só pode ler inglês, que ele é lecionado em inglês, então ele não pode ler. Então ele leu em inglês e eu leio em português. No final do dia a gente vai deitar, eu faço discipulado com ele. Quando a gente acorda, eu faço discipulado com ele. E outro dia eu estava fazendo discipulado com ele, nessa passagem da estrela, e eu só disse assim: filho, nós somos uma estrela que guia todo mundo até Jesus, e depois a gente some e Jesus nasce no coração deles. Dele, o que é isso, papai? Falei: evangelismo. Dele, o que é evangelismo? É conduzir pessoas que não estão salvas para ser salvas. O que é ser salvo? É não passar a eternidade sem Jesus, né? Se você passa sem Jesus, você está perdido. Você passa com Jesus, você está salvo. Entendi, então nós temos que salvar as pessoas. Um garoto de 6 anos, gente. Falei: temos que salvar as pessoas. Daqui a pouco ele fala assim para mim: aquele moço que atende a gente lá no Japa, que eu adoro ir, ele é salvo? Falei: ele não é salvo. Papai, a gente tem que salvar ele. Papai, já imaginou ele ficar o resto da vida sem Jesus? Eu falei: caraca, Mumu, quer pregar domingo? Você está melhor que quase todos os irmãos que eu conheço, quase todos os pastores que eu conheço. Ninguém evangeliza mais, filho. Aí ele falou assim: pai, qual o seu livro que mais salvou vidas? Falei: foi o Faço o que der na telha. Vamos dar um livro desse para ele. Gente, no dia da gente ir no Japa, foi quarta-feira, eu embarquei quinta para cá. Quarta-feira, a gente foi no Japa. Ele aparece com uma sacola, feliz aniversário, enfiou meu livro dentro. Foi lá na nossa coleção de carrinhos, que a gente coleciona muitos carrinhos. Aí ele pegou um carrinho. Eu falei: por que o carrinho? Pai, eu já vi que ele tem uma BMW M3, ele deve gostar de carro. Falei: mano, esse moleque tá vendo tudo na vida, né? Aí ele chega com a sacola, e meu filho é alguém, gente, que quando chega no restaurante, ele não pede água, ele fica: pede água pra mim, pede suco pra mim, ele fica com vergonha. A hora que o cara abre a porta do restaurante, ele chega: tio, tem um presente aqui, é o livro do meu pai para salvar sua vida. Mano, tiro de 12 assim, no peito do cara. Irmão, evangelismo miojo, 3 minutos, o negócio tava fervendo. O cara baixou, gente, ele ajoelhou assim. No que ele ajoelhou, ele abraçou o Mumu na mesma altura, o olho dele encheu de lágrimas, falou: Mumu, muito obrigado. O tio está muito tocado. Aí ele não sabe ainda receber semente, fez uma troca, né? O que você quer comer? O tio vai dar para você. Daí ganhou uns $80 lá de Japa, e a família agradece também, aleluia. Cara, no final o cara vem e ele disse esse versículo último aqui sem nunca ter lido. Ele olha para a gente com o olho cheio de lágrimas e ele diz assim: vem muita gente aqui, eu amo trabalhar aqui, eu faço isso porque eu sou muito feliz. Mas a família de vocês, quando vem aqui, eu sinto a energia que vocês carregam. E eu não sou aquele crente que fala unção, tá, filho? Não é energia. Ele falou: cara, eu sinto, vocês têm uma aura. Eu falei: pode crer, mano. Eu sou o gnomo e a Érica é a fadinha. Irmão, se Paulo fosse falar hoje na linguagem dos manos, nós faz qualquer bagulho para fechar qualquer contrato, tá ligado? Nova tradução, linguagem dos manos. Ele disse: eu me faço de tudo para todos na tentativa de alcançar alguns. Então presta atenção, o que ele viu em nós? Como uma candeia que brilha num lugar escuro, até que o dia clareia, e a estrela da alva nasça no coração dele.
Então, lembra o cara que te ganhou para Jesus? Lembra a moça que te evangelizou? Eles eram impressionantes. Eles oravam coisas que você falava, como assim? Ele sabe da minha vida. Eles te aconselhavam na veia, vinha direto lá no que nem um martelo que esmiuça, pegava você. Caramba, que unção é essa? Que presença é essa? Que aura é essa? Que energia? Do jeito que você quisesse. Mas você se lembra, essa pessoa era iluminada. E essa iluminação durou até quando? Até a mesma coisa acontecer dentro do seu interior. Mas o problema é quando a gente se acostuma com isso. Já parou para imaginar, gente? A gente hoje usa rede social para rebater esquerdista, para bater em militância, para dar no meio do crente da outra igreja, para falar mal do não sei o quê. Gente, teve um carinha que fez uma brincadeira, um humorista aí esses dias. Pô, que igreja que você é? Daí o cara lá no stand-up dele, Poema, e ele, ai, Poema, tem grupo de dança na sua igreja? Daí a pessoa, não, dele, nossa, que igreja estranha. E aí todo mundo ficou me mandando esse vídeo. E todo mundo querendo que eu matasse o cara. Leandro, vai deixar falar assim da Poema, não sei o quê. Sabe o que aconteceu? Eu cheguei na cidade dele e escrevi assim, aí mano, você fala que a gente tem um grupo de dança, que a gente é meio colorido aí e tal, chega aí, vamos trocar ideia. Ele, o louco, pastor, pegou mal. Eu falei, nada, irmão, a sexta linguagem do amor é poemeira, nós vamos zoar até o fim. Você não sabe com quem você mexeu. Ele, então tá bom, vou colar aí pra nós ver. Aí ele chegou lá na igreja, ô galera, desculpa aí, nos abraçou, ficou de boa. Daqui a pouco o Léo, gente, queria chamar o nosso líder de dança, vem aqui. Ordenamos o cara líder de dança. Ele subiu no nosso palco e teve que... Cara, se lascou. Agora, sabe o que aconteceu? Entregamos uma palavra profética do Senhor, Deus impactou a vida dele. E sabe como que terminou isso? Em comunhão. Porque Deus não chamou a gente para ficar criando confusão entre estrela e areia, meu amigo. Deus nos chamou para influenciar. Ô gente, é ano de eleição, jura que você vai dar mais moral para político do que para Jesus e evangelismo? Você vai arrumar mais treta na rede social do que arrumar almas para o Senhor? Cria vergonha na cara, irmão, e para de fazer isso aí. Para de usar sua rede social para atacar as pessoas. Pelo amor de Deus, cara, presta atenção. Um líder, um ganhador de almas, um servo de Deus que tem frutos, esses são as verdadeiras estrelas de Deus. Olha o que diz a Bíblia em Daniel 12:3. Olha que texto maravilhoso. Aqueles que são sábios reluzirão com o fulgor do céu, e aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas para todo sempre. Eu não estou falando de ser estrela na presente era, eu estou falando de ser estrela para sempre. Gente, ganhar alma não é para qualquer um, é para quem é sábio. Você não está disputando religião, você não está tentando provar nada para ninguém. O Espírito convencerá a pessoa do pecado, da justiça, do juízo. O querer, o efetuar vai vir no seu coração. Você não é quem opera o milagre, você é apenas quem coopera. Repete comigo, eu só coopero. Deus opera. Tem gente que acha que Deus vai operar tudo. Ele poderia, mas Ele nos deu esse ministério. Os anjos queriam pregar o evangelho, mas Deus deixou para os homens. Deus deixou para nós. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, Filipenses 2,14, olha como que precisa ser feito, principalmente em ano de eleição. Façam tudo sem queixas nem discussões. Como a gente tem irmão maravilhoso que vive se queixando, vive discutindo. Às vezes a gente toma uma decisão para uma igreja desse tamanho, alguém vem encher o saco, vem discutir. Cara, toma o nosso lugar para ter que fazer o certo. É tão difícil. Às vezes a gente pensa numa confraria de irmãos, da multidão de conselho para tomar uma decisão, de repente do nada alguém, eu não concordo, começa a fazer discussão. A Bíblia diz, façam tudo, é a Bíblia que está dizendo, não sou eu. Faça tudo sem queixas, nem discussões. Próximo. Para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada. Olha o que você tem que fazer para estar no meio de uma geração corrompida e depravada. Não é tirar seu caco e meter bala.
Não é ir para cima na treta, na discussão. Tudo de maneira pura e irrepreensível, para que você se torne inculpável. Na onde? No céu, dentro da poema? Não, lá no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas do universo. Quer brilhar, irmão? É no meio das trevas. Cara, fui entrar no avião ontem, pegar um voo de Curitiba, estava lá no Poema Curitiba, estava vindo para Poema de Mogi. De repente eu sento no meu lugar, um jovem bonito, cara. E o jovem chega bem arrumado, só que ele estava muito louco. Eu acho que ele foi direto da rave para o avião. Eu tentei dar boa tarde para ele, ele fez uma cara tipo, eu acho que ele pensa que ele falou, mas ele não conseguiu. E ele era menino, menina, meninix, andrógeno. Ele era alguma coisa que eu não posso falar, porque senão a militância pega mal que eu falei errado o pronome. Mas ele era, eu falei, eu ia falar amigo, eu pensei amiga, amigos. Falei, porque, né, a gente fica com medo. Qualquer coisa que você fala está errado agora. Falei, aí ele, mas não era Libras. Aí ele sentou assim e eu falei, cara, eu tenho que ganhar esse cara para Jesus. Aí eu preparei já para ir para cima, daí ele já entortou a cabeça assim. Nessa ele veio descendo para deitar no meu ombro. Aí imagina você entrando no mesmo avião, um menino bem bonitinho deitado no ombro do seu pastor, que é ex-cabeleireiro. Você ia falar que eu estava evangelizando, certeza absoluta. Irmão, você já parou para pensar que quando Jesus ia evangelizar alguém, ele nunca pensou no filme dele ser queimado? Uma prostituta lavando os seus pés, um ladrão de impostos que ele passou a noite na casa do cara. Evangelizar é não se preocupar com a sua reputação, mas é ter o coração puro e irrepreensível, no meio de uma geração que tudo pensa em pecado, tudo pensa em maldade, tudo pensa em duplo sentido, mas você pensa em ganhar uma alma para a glória do Senhor Jesus. E cara, já que eu não conseguia ganhar, eu fiquei intercedendo por ele o tempo todo. Daqui a pouco eu estava quase, Deus, derruba ele logo, que eu já pego ele para a cabeça, já expulso o diabo dele. Daqui a pouco ele saiu do avião, cara, ele saiu assim, ó. E eu falei, mano, o que eu faço? Vou dar uma balizada aqui para o cara não cair aqui. Mas ele não estava na sã consciência. E eu estou até agora com esse cara no coração. E de verdade, quando você for orar essa noite, fala, Deus, alcança o coração daquele rapaz que o Leandro falou, que a gente nem sabe o nome. Porque de verdade, podia ser minha filha, podia ser meu filho, podia ser o seu filho, e você não sabe em potencial quem é uma areia que Deus está querendo tornar em estrela. Você não sabe. E talvez ela só precisa que você faça a sua parte. Apocalipse 22:16. Eu, Jesus, enviei meu anjo para vos testificar essas coisas a favor das igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Gente, essa pregação é meu primeiro livro que eu nunca lancei. Tem mais de 300 páginas e eu não consigo desistir dele. Cada vez que eu mexo nele, ele fica maior. Eu escrevi ele em 2006. Eu lancei outros 3 livros, mas esse aqui eu ainda não fiz. E essa mensagem é só uma faísca. E eu quero te dizer uma coisa, o dia que eu sentei na areia e falei, Deus, me dá um banquete, Ele me revelou as estrelas. E Ele me revelou a rema que eu ando até hoje. Poema só nasceria em 2007. E Deus naquele dia estava me dizendo, você não vai fazer uma igreja evangélica, você não vai liderar uma congregação, você vai levantar filhos espirituais para a glória do meu nome. Você vai levantar um remanescente fiel, seja aqui ou fora. Leandro, eu te chamei para pregar essa mensagem, esse evangelho. Você vai falar sobre sacerdócio, vida comigo, governo, fazendo aqui na terra como no céu. E vai falar de transformação de entendimento. Naquele dia eu recebi 3 mensagens. E eu só prego 3 mensagens. Para adulto, para velho, para criança, para casais. Sempre ou eu estou pregando metanoia, ou eu estou pregando governo, ou eu estou pregando sacerdócio, ou eu estou misturando 2 ou 3. Eu só faço isso. Mas naquele dia que eu estava apenas sentado na areia, que ia virar o concreto do meu chão, Jesus me fala,
não se preocupe com a areia, perceba as estrelas. Leandro, não se preocupa nem com a sua carreira profissional que você está aqui fundamentando, se preocupa em consolidar aquela mensagem que eu te dei. E isso foi crescendo no coração, e à medida que eu via pessoas eu precisava pregar, à medida que eu via pessoas eu precisava evangelizar, à medida que eu via alguém eu pensava assim, cara, será que alguém vai pregar para esse alguém? E se eu não pregar, será que esse alguém vai para o inferno? Eu nunca deixei entrar no meu coração essa teologia que diz que Deus já fez tudo, você não precisa se preocupar com ninguém. Isso é verdadeiro negócio do Satanás. Se você não tem mais ousadia de pregar para ninguém, não tem fome por almas, provavelmente a teologia está te matando e está te levando para longe dos propósitos de Deus. E sabe por que eu estou falando isso com muita ousadia? Porque um texto que eu não vejo muita gente pregar é 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18, para eu encerrar essa mensagem. Tudo isso que eu preguei nessa noite até agora provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo e por meio de Cristo nos deu o ministério da reconciliação. Eu tenho dificuldade de falar que eu aceitei Jesus, porque eu leio a Bíblia e tenho certeza que Ele que me atraiu. Eu sou cooperador. Ele operou um milagre, eu cooperei. Então presta atenção, João 15,16, não foi você que me escolheu, foi eu que escolhi você. Então Deus me reconciliou com Ele, te reconciliou com Ele, e nos deu, sabe o que? O ministério de dança. Está escrito aqui? Ministério de louvor, está escrito aqui? Ministério de multimídia, ministério do staff, ministério do gás, ministério do kids, ministério da cozinha, ministério do lounge, ministério da saúde, adverte. O que está escrito aqui? Gente, se você não pratica o ministério da reconciliação, você não devia estar em nenhum ministério, que todos os outros dependem desse. Você está ganhando alma? Responde, está ganhando alma? Está sendo ganho? Não? Então não devia estar fazendo outra coisa. Eu me lembro que um dia eu fiz um apelo aqui e um menino veio para frente e aceitou Jesus. Abracei ele, orei por ele e falei, cara, uma festa aconteceu no céu, porque é o que a Bíblia diz. No outro domingo, gente, eu ainda era pastor aqui, eu estava saindo do meu carro, ele abriu a porta do meu carro. Pastorzão, ó, lembra de mim? Falei, claro, cara. Dei um abraço, ele com a camisa do staff. Falei, o que você está fazendo aqui? Deus tem pressa na obra. Falei, quem foi o demônio que pregou esse versículo que não tem na Bíblia para você? Eu combato isso com veemência nessa igreja. Você deve ter trombado algum crente, bicho, que falou isso para você. Ô pastor, 25 anos de pecado, eu tô louco para servir Jesus. Falei, deixa eu te falar uma coisa. Abri a Bíblia e li esse texto para ele. E aí eu li o próximo versículo. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, e não levando em conta o pecado de 25 anos desse menino, e nos confiou, qual mensagem? Vigiar carro, dança, louvor, pregar no púlpito, virar pastor, ensino, lojinha, mídia. Não, próximo versículo. Portanto somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor de Cristo suplicamos, reconcilie-se com Deus. Cara, essa parte é desesperadora. É para ter uma mensagem desesperadora no seu coração, para que alguém ouça o Evangelho e se renda a Jesus. Não é para vigiar carro, não é para virar pregador, não é para ter um ministério evangélico reconhecido, não é para ser um pastor que senta aqui à nossa direita do púlpito. Deus nos chamou para o ministério da reconciliação, nos deu a mensagem da reconciliação e gritou: reconcilia o mundo comigo, pelo amor de Deus, que é só isso que importa. Aleluia! Cara, eu peguei aquele menino e falei, você está indo no GC? O que é GC? Falei, Jesus Cristo. Falei, filho, GC é o grupo de crescimento. Não estou indo. Falei, quem te deu a camisa do staff? Aí ele, já vi que você ficou bravo. Eu falei, muito. Falei, filho, deixa eu te falar uma coisa, se não tiver o ministério da reconciliação, não vai ter carro aqui na porta. Porque o carro é de quem se reconciliou.
Se não tiver ministério da reconciliação, não vai ter kids, porque criança não vem para a igreja. Se não tiver ministério da reconciliação, não vai ter mídia, porque ninguém assiste. Se não tiver ministério da reconciliação, não vai ter banda, porque vai tocar para quem? Existem ministérios primários. O ministério primário é viver com Deus e derramar o ministério da reconciliação. O resto tudo é secundário e terciário. Existem igrejas que queimam, elas têm todos os departamentos, ministério de tudo, faz anos que não cresce, uma alma a mais não entra. A igreja só cresce quando os nossos filhos começam a congregar aqui, porque todo mundo pariu. Está errado, essa igreja é doente, essa igreja não é saudável. Não existe um ambiente para que se ganhe almas, existe um ambiente hostil de evangelicalismo, onde todo mundo quer concorrer para ter um ministério mais brilhante aqui dentro, querendo status aqui dentro, querendo ser líder aqui dentro, pastor aqui dentro. Ei, deixa eu te falar uma coisa, todo mundo que não está em GC, cara, está fora do ministério da reconciliação. Volta para o GC, começa um GC, ganha alma para Jesus, evangeliza pessoas para Jesus. O ministério da reconciliação é primordial para a subsistência da igreja de Jesus. Jesus não veio na terra para fazer nenhuma outra coisa que não fosse pregar as boas novas e converter os pecadores. Ele nos confiou essa mensagem. Olha que interessante, o versículo 21. Cadê o 21? Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Ei, não é nem para você lutar contra o pecado. Seu pecado foi levado na cruz, cravado em Jesus, e a santidade dele derramada em você. Enquanto você corre, ele te limpa. Enquanto você corre, ele te lava. Enquanto você reconcilia com o pouco que você tem, você é ainda mais reconciliado nele. E do nada você vai perceber que a sujeira que estava em você se tornou luz, porque você agora reluz Jesus. Você reluz Jesus. Olha o próximo versículo, capítulo 6, verso 1. É aqui que chegou a nossa vez. Como cooperadores de Deus, insistimos com vocês, para que não recebam em vão a graça de Deus. Você não recebeu em vão. A graça de Deus não é só para você, a graça de Deus é para olhar um menino que veio da festa rave e lembrar: eu estava vindo algum dia e precisava muito mais do que um folhetinho, eu precisava era de um abraço e de uma oração. E deixa eu te dar um dado: sabe quantas pessoas se convertem ganhando um folhetinho na rua? 0,0002 ou 3%. Sabe quantas pessoas são alcançadas pelo nosso YouTube, Instagram, Deezer, todas as nossas mídias sociais? De 2 a 3% das pessoas se convertem assim. Agora, de 75%, dependendo da região, até 90%, as pessoas se convertem porque elas viram um amigo queimando pelo Espírito Santo, e eles não resistem àquilo, eles querem viver aquilo. Eles falam: cara, eu quero o que mudou sua vida, me ajuda. É quase 90% dos seres humanos precisando de um amigo estrela. Chega de amizade areia, você é estrela de Deus, e chega de querer alguma coisa aqui dentro. O mundo precisa do ministério da reconciliação, da mensagem da reconciliação, de uma alma que queima por vidas, cara. Meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. Escuta essa última história antes de eu orar por você. Quantos aqui conhecem o Betinho aqui da nossa igreja? O Betinho, um líder abençoado, um cara que está há anos com a gente, já foi ganho por uns, discipulado por outros, caminhou com vários irmãos, líder de GC hoje. As últimas 24 horas ele passou com a mãe dele, uma senhora muito católica, muito fiel no catolicismo. E para que muitos crentes chorem, deixa eu te dizer uma coisa: o católico confessa Cristo, ele é salvo, meu filho. Eu sei que se lasque com a sua teologia, porque às vezes você fala assim: o católico é idólatra. Você também é. Você idolatra uns caras, uns ministérios, uns políticos, umas coisas. Isso aí é tudo do diabo, rapaz. Larga a mão de ser bobo. Todo mundo que está aqui idolatra algo, e a nossa luta é para parar de idolatrar em algum momento. Eles são nossos irmãos, eles confessam Cristo, eles têm salvação. Mas sabe o que o Betinho passou as últimas 24 horas?
de mão dada com a mãe dele, pesando 40 e poucos quilos, talvez o peso dos seus ossos. 6, 7 anos lutando contra o câncer. E ele de mão dada com a mãe dele, amando a mãe dele até o final. Em um determinado momento ele fala: mãe, Jesus te ama, Jesus tem algo muito grande na sua vida. A mãe dele partindo, e a mãe dele confessando Cristo ali junto com ele, dá o último suspiro segurando na mão dele. Sabe o que a gente sabe? A mãe dele nos aguarda na presença de Deus, meu amigo. Ela nos aguarda na presença do Senhor, é uma pessoa salva. Ei, deixa eu te falar uma coisa, você queima por vidas, irmão, ou você queima só pelo próximo bênção que Jesus vai te dar? Irmão, chega de vir crente para Poema. Deus abençoe, pode continuar onde você está. Mas tem um povo ferido que está querendo se alimentar, tem um povo sedento que está querendo beber, tem um povo machucado que está precisando de cura. E eles são nossos amigos, e 90% deles são alcançados pela luz do Senhor que raia na sua vida. Você é uma estrela de Deus e vai brilhar no meio de uma geração corrompida e depravada. Fica de pé, meu irmão, fica de pé, minha irmã. Jesus quer derramar uma unção fresca sobre sua vida, uma unção fresca sobre a sua casa. Recabalabasobi camanaracei, Espírito de Deus, venha sobre cada um dos seus filhos estrelas que estão aqui, derramando o teu Espírito, derramando a tua glória, derramando da tua unção, derramando na bênção de Deus sobre cada um. Espírito Santo, para a glória do teu santo nome, enche cada um aqui agora da reconciliação consigo mesmo. Se tem alguém distante do Senhor, se tem alguém precisando reconciliar com o Senhor, entrega a sua vida para Jesus agora como cooperador. Deus está operando um milagre dentro de você, mas você só coopera, você diz sim, você entrega a sua vida. Talvez você está clamando pelo seu filho, talvez está clamando pelo seu pai, talvez clamando pelo seu casamento, talvez clamando para que o pastor visite sua casa. Hoje a luz do Senhor raia sobre ti, ainda que densas trevas estejam na sua casa, ainda que densas trevas estejam em Taubaté, a luz do Senhor raia sobre ti, e as pessoas vão ver a glória de Deus na tua face, as pessoas vão ver a glória de Jesus na sua vida. Recalabaçou, Necomaramanai, vem Espírito Santo, vem nessa casa. Até que nada mais nos reste, tua vontade